Abramos nossas Bíblias em Atos, capítulo 4. Atos, capítulo 4. Nós terminaremos hoje esse capítulo do segundo livro escrito por Lucas, o primeiro sendo o seu evangelho, e agora os Atos de Jesus Cristo, por meio de seus apóstolos, pelo poder da palavra e do Espírito Santo. Atos, capítulo 4, eu lerei todo o capítulo, mas a mensagem será apenas dos versículos 32 a 37. Atos, capítulo 4, todo o capítulo como leitura, mas a mensagem apenas dos versículos 32 a 37. Essa é a palavra da salvação. Falavam eles ainda ao povo quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. E os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, a aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas, com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os perante eles, os arguíram: com que poder ou em nome de quem fizestes isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento, vós todos, e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes, e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Vendo com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. E mandando-os sair do sinédrio, consultavam entre si, dizendo: que faremos com estes homens? Pois na verdade é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles, e não o podemos negar. Mas para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemo-los, para não mais falarem neste nome a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram que absolutamente não falassem, nem ensinassem em o nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Ora, tinha mais de 40 anos aquele em quem se operara essa cura milagrosa. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi nosso pai, teu servo, porque se enfureceram os gentios,
e os povos imaginaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra, e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios, por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então, se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação, levita, natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo-o, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Amém. Vamos orar? Senhor nosso Deus, glorificamos o teu nome por tudo o que já experimentamos nesse culto até agora. Lemos a tua palavra, cantamos ao Senhor, oramos a ti e vimos mais uma vez o sinal do pacto, o batismo, trazendo mais 2 almas para o meio, para o seio da igreja. Ó Deus, obrigado, porque aqui em Atos nós vamos percebendo que é o Senhor quem dá o acréscimo. E isso continua até hoje. Ajuda-nos a sermos fiéis. Ajuda-nos, ó Deus, a buscarmos realizar aquilo que a tua palavra ensina. Nos ajuda, ó Deus, a não nos desviarmos nem para a direita, nem para a esquerda. 1 milímetro que seja. Nos ajuda a guardarmos a tua lei, à risca, como a tua palavra também exige de nós. Ó Deus, que nessa noite nós sejamos desafiados a sermos como essa comunidade, essa igreja, guiada pelo Evangelho, guiada pela graça, modelo para nós, não como utopia, não como algo impossível de ser realizado hoje, pelo contrário, que pelo poder do teu Santo Espírito, nós, como primeira igreja luterana em Teresina, possamos sim experimentar essas realidades em nossas vidas, para a glória do teu nome e para o avanço do teu reino, aqui nessa cidade, aqui nesse estado, no país e no mundo. Tende misericórdia de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, quem eram os essênios? Talvez você já tenha ouvido falar desse povo, dessa comunidade. Deixe-me passar para vocês aqui informações básicas a respeito de quem eles eram. Eles eram adeptos de uma seita judaica que existiu na Palestina, no Oriente Médio, entre os séculos 2 a.C. e 1 depois de Cristo. Os essênios viviam afastados da sociedade no deserto, concentrados em estudar a Torá, as escrituras sagradas para os judeus, que formam os 5 primeiros livros do Antigo Testamento. Eles também jejuavam, oravam e realizavam rituais de purificação, numa espécie de comunismo primitivo, no qual todos os bens eram de propriedade coletiva. Em suas sociedades, que em geral excluíam mulheres,
Eles observavam rigorosamente os mandamentos de Moisés e obedeciam a uma estrita regra de disciplina codificada em manuscritos que regulava todos os detalhes da vida diária. Talvez os essênios sejam mais conhecidos por aquilo que a arqueologia descobriu como os manuscritos de Qumran, aquelas cavernas onde essas pessoas, algumas dessas pessoas habitavam ou ali guardavam esses manuscritos, que eram manuscritos do Antigo Testamento, guardados e preservados pelo próprio Deus. A partir da descrição, você já pode entender por que nessa noite eu comecei falando sobre eles. Porque em alguns aspectos, parece que eles se encaixam com a descrição que nós fizemos aqui do final do capítulo 4 de Atos, mais uma vez caracterizando aquilo que nós chamamos de igreja primitiva. Alguns, então, vão dizer que essa igreja primitiva, descrita em Atos, nada mais é do que um resultado dos essênios que entenderam o Evangelho e agora trouxeram algo de sua prática para essa nova vida. Ora, eles não podiam estar mais enganados. Os essênios e a igreja primitiva não têm absolutamente nada em comum, a não ser o fato de valorizar e muito a Torá, todo o Antigo Testamento, enfim, a palavra de Deus. Mas quando nós olhamos, por exemplo, o historiador judaico Flávio Joséfos, falando em detalhes a respeito dessa comunidade, nós percebemos o quanto eles estavam bem distantes do Evangelho da Graça, bem distantes do que representava a mensagem de Jesus Cristo, o que era justamente o contrário que estava acontecendo nessa igreja aqui. Muito pelo contrário, essa comunidade cristã, chamada de comunidade cristã primitiva, do primeiro século, é exatamente uma comunidade modelar para uma igreja que quer ser direcionada pelo Evangelho e pela graça. Nós já percebemos aqui nos versículos anteriores, pregados na semana passada pelo pastor Éder, que uma característica fundamental dessa igreja era a oração e a oração corporativa. Pedro e João buscam auxílio na igreja, os irmãos entendem o que está acontecendo e, usando a Escritura, conhecendo a Deus profundamente, eles deixam para nós esse modelo de oração fantástico, modelo e prática de oração. Ou seja, a unanimidade, a ideia de comunhão, a ideia de corporatividade já estava aqui. E é por isso então que Lucas, mais uma vez, nos escreve a respeito dessa comunhão preciosa. Ele já havia feito isso lá em Atos capítulo 2. Nós já passamos por aquele texto que parece muito com esse aqui. Mas nós temos outros detalhes. Nós temos pelo Espírito Santo outras questões que vêm chamar a nossa atenção, que vêm nos desafiar e nos fazer a seguinte pergunta nessa noite: será que nós somos uma comunidade guiada pelo Evangelho e guiada pela graça? Se sim, então a oração é característica primordial das nossas vidas. E além disso, a comunhão espiritual e também material. É exatamente isso que esse texto vem nos ensinar. Que a igreja, enquanto comunidade guiada pelo Evangelho, deve sempre experimentar comunhão espiritual e também material. Comunhão espiritual, descrita para nós nos versículos 32 e 33, que deve levar automaticamente, naturalmente, a comunhão material, dos versículos 34 a 37. Vejamos então nessa noite, se a nossa igreja, e se nós como crentes individuais, somos parecidos com aquilo que uma comunidade guiada pelo Evangelho deve demonstrar. Ou seja, sempre comunhão espiritual e material, em nada desequilibrada. Leamos mais uma vez então, versículos 32 e 33. Que comunhão espiritual é essa
que leva então à comunhão material. Diz assim a palavra do nosso Deus: da multidão dos que creram, era o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Percebam como Lucas começa aqui a descrição mais uma vez, da multidão dos que creram. A palavra não está aqui por acaso. Nós lemos no início do capítulo 4, que o número de homens naquela igreja havia subido a 5.000, sendo que lá depois da pregação de Pedro, aquela pregação poderosa, pentecostal, cheia do Espírito Santo, o número já havia sido de 3.000. Vamos nos lembrar que era a festa de Pentecostes. Vamos nos lembrar que muitos judeus de outros lugares estavam ali. E que daquele número, 3.000 ou até 5.000, muitos não permaneceram em Jerusalém. Isso não quer dizer que aquela igreja, então, se tornou uma igreja de várias pessoas nesse sentido. Muitas delas voltaram para a sua terra natal, mas muitas permaneceram ali. Ou seja, aquela igreja, num período curto de tempo, experimentou uma multiplicação muito grande. Era, sim, uma igreja muito numerosa. O que demonstra para nós que, sim, nós não devemos nos preocupar com números, mas não há problema nenhum em nós termos uma multidão de crentes. Isso é importante porque dentro da comunidade reformada, e isso eu vi muito nos Estados Unidos, infelizmente, as igrejas lá, presbiterianas, confessionais, elas eram muitas vezes pequenas, às vezes pareciam guetos protestantes, e muitas vezes o conselho daquela igreja, daquelas igrejas, ou até mesmo os seus membros diziam assim: não, nós somos pequenos porque nós representamos a verdadeira igreja. Porque nós pregamos a verdade, nós pregamos o verdadeiro evangelho, e nós sempre seremos pequenos. Ora, isso não é verdade. Pregar o evangelho verdadeiro pode sim não atrair multidões hoje em dia, como essas falsas igrejas por aí o fazem. Se você vai para casa depois do culto todo domingo, você deve passar por alguma mundial, por alguma universal, por alguma internacional, e elas estão lotadas. Elas estão com verdadeiras multidões dentro delas. Mas lá não há o verdadeiro evangelho, isso nós sabemos. Mas isso não quer dizer também que a igreja reformada, onde há o verdadeiro evangelho, não deva crescer, muito pelo contrário. Sim, eu não creio que devamos derrubar esse local de culto e construir aqui um lugar para 1.000 pessoas, por exemplo. Não. O crescimento se dá com plantação de outras igrejas, de outras comunidades, expandindo o reino de Deus por toda a cidade, por todos os bairros, por todo o estado. A multidão era enorme, e ninguém pode dizer aqui que a verdade não era pregada, muito pelo contrário. Jesus Cristo foi pregado exclusivamente, e já começaram a ser perseguidos por causa disso. Oremos então, para que sim, nós possamos ver, testemunhar em nossa geração um crescimento genuíno da igreja do Senhor Jesus Cristo. E vejam que era uma multidão dos que creram. Nós acabamos de ver nessa noite a profissão de fé de duas das nossas irmãs. Elas creram, elas manifestaram isso por meio dos votos públicos. Isso vai indicar então que em toda comunidade cristã, quando você crê, você deve sim fazer parte de uma comunidade, de um corpo. Nós já trabalhamos isso aqui no começo do livro de Atos. Infelizmente hoje, não só no Brasil, mas em todo o mundo, existe um movimento dos desigrejados. Aqueles que acham que podem amar a Jesus Cristo,
mas que se cansaram da instituição igreja, se cansaram da hipocrisia na igreja, se cansaram das imperfeições da igreja. Há uma contradição nisso, há uma incoerência. Eu ouso dizer, é impossível amar a Jesus Cristo e não fazer parte de uma igreja. É impossível professar a verdadeira fé em Jesus Cristo e essa crença, essa profissão, não lhe tornar um membro oficial de uma comunidade específica. Sim, membresia na igreja é fundamental para que nós experimentemos essa comunhão, primeiro espiritual e depois material. E onde está essa ideia aqui de comunhão espiritual? Ainda no versículo 32, ainda na primeira parte, vejam que da multidão dos que creram, era o coração e a alma. Que declaração maravilhosa! E por que é que Lucas está fazendo essa declaração? Lembrem-se de quem Lucas era, um pesquisador. Lucas não está olhando apenas para aquela realidade, ele não está apenas recebendo algumas palavras do Espírito Santo, ele está entendendo o contexto daquela comunidade da igreja primitiva, modelando uma profecia antiga do próprio Deus. Abra sua Bíblia, por favor, em Jeremias, capítulo 32. Jeremias, capítulo 32. Versículos 38 a 40. Jeremias 32, 38 a 40. Eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Dar-lhes-ei um só coração e um só caminho, para que me temam todos os dias, para seu bem e bem de seus filhos. Farei com eles aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem, e porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. Vejam mais uma vez o versículo 39, dar-lhes-ei um só coração e um só caminho. O Novo Testamento, a nova aliança, a realidade de Cristo e agora a realidade dos apóstolos, era o cumprimento daquelas profecias maravilhosas. Lucas sabia disso. E ele está testemunhando que nessa comunidade, o que Deus havia prometido está acontecendo. E desde então, é o que deveria acontecer. Pergunta: nós aqui nessa igreja temos um só coração e uma só alma? Sem dúvida alguma, os mesmos votos que Nazilmar e Dona Alcira fizeram, nós fizemos lá atrás, se somos membros dessa igreja. Ou seja, na teoria é o mesmo coração, na teoria é a mesma alma, nós olhamos para o mesmo alvo, mas na prática, como tem sido isso? Na prática, será que todos nós somos de fato um só? Será que na nossa igreja todos se sentem acolhidos? Será que nós podemos olhar de fato para essa igreja e perceber que ela é uma família verdadeira? Ou há abandonados no nosso meio? Há aqueles que se sentem ainda não verdadeiramente como membros, mesmo sendo membros. Nós precisamos prestar atenção nisso. E percebam então agora, não apenas a profecia de Jeremias, mas a própria oração de Jesus Cristo. João 17, vocês conhecem bem, aquela que é chamada de a oração sacerdotal de Jesus. João capítulo 17, vejam aqui a oração gloriosa do nosso Senhor Jesus. João 17, versículos 20 a 23. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste.
Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Percebam a realidade maravilhosa. Essa unidade, coração e alma, é um reflexo da Santíssima Trindade, da comunhão plena entre o Pai, o Filho e o Espírito. É isso que nós somos enquanto igreja, ou pelo menos deveríamos ser. Mais uma vez eu pergunto, será que essa é a realidade de fato nos nossos dias? Será que nós estamos experimentando o cumprimento da profecia de Jeremias, assim como aquela comunidade experimentou? E somos resposta de oração do Senhor Jesus Cristo, orando em nosso favor? Nós precisamos estar atentos a essas coisas. Nós precisamos lutar, sim, no mínimo em oração, para que as denominações caiam por terra. Não é para existir a igreja presbiteriana, não é para existir a igreja batista, não é para existir a Assembleia de Deus, é para sermos a igreja do Senhor Jesus Cristo. Não, isso não pode ser utopia. Talvez não aconteça até a volta do Senhor Jesus, mas isso não quer dizer que não devamos lutar por isso. Isso não quer dizer que não devamos lutar para que um verdadeiro ecumenismo aconteça. Não um ecumenismo falso, onde deixamos de lado as nossas diferenças e todos nós damos as mãos e oramos o Pai Nosso, por exemplo. Não! Onde a verdade estiver, ali deve haver uma só igreja, um só coração e uma só alma. Percebam, a comunhão é espiritual em primeiro lugar. É por isso então que no final do versículo 32, lá de Atos 4, nós vemos que ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía, tudo, porém, lhes era comum. É algo natural, é algo que flui automaticamente desse mesmo coração e dessa mesma alma. Não era uma regrinha, não era uma estipulação doutrinária meramente, era uma vida de comunidade real, era uma resposta do que eles realmente se tornaram em Cristo Jesus. Uma comunhão espiritual, ela começa no coração e na alma, quando ela entende que nós somos apenas mordomos de tudo aquilo que nós temos. Você já deve ter visto em algum adesivo de carro a famosa frase: não somos donos do mundo, mas somos filhos do dono. Geralmente essa frase ela é mal aplicada e mal interpretada nesses adesivos. Mas aqui nós podemos interpretá-la bem. E é a maior realidade. Tudo que nós temos, aquilo que obtivemos, até mesmo com o suor do nosso rosto, com o trabalho que nos foi dado por Deus, não nos pertence. É de Deus. Deus nos deu apenas para cuidarmos e para fazermos o melhor daquele bem material. É a famosa ilustração do caseiro. Você já viu um caseiro trabalhando? Você vai num lugar e lá está o caseiro. Ele não é o dono daquela propriedade, mas ele está ali cuidando dela. Ele está ali usufruindo dela. Aquela casa é como se fosse dele. Ele usa os talheres, o material da casa em seu benefício. Mas quando o dono chega, fica bem claro a quem aquelas coisas pertencem. E essa é a ideia que deve estar no nosso meio. Vejam que aqui a palavra realmente é comum. E isso poderia então, também de forma errada, levar alguns, e já levou, a interpretar isso aqui como um comunismo primitivo. Uma ideia de um cristianismo social ou coisa parecida. Nós veremos no próximo sermão o quanto isso é completamente diferente do que aquilo que o comunismo ou o socialismo ou o marxismo ensinam.
Mas de fato, quando nós olhamos para o que nós temos enquanto mordomos e entendemos a comunhão espiritual, então é óbvio que na prática nada é meu e que por isso pode ser de todos, principalmente os da família da fé. E essa comunhão espiritual, então, ela vai desembocar em uma comunhão material, mas antes disso, no versículo 33, nós vemos as consequências primordiais da comunhão espiritual. Nós vemos no versículo 33, aquilo que é e continua sendo e continuará sendo a principal missão da igreja. O versículo 33 diz: com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Desde o capítulo 1, quando Jesus sobe aos céus, ele diz claramente: vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins do mundo. Não, isso não exclui o diaconato, isso não exclui a obra social, isso não exclui a comunhão material, está claro aqui, mas primordialmente, o trabalho da igreja é o ministério da palavra. Nós não precisamos escolher entre um e outro, nós devemos fazer ambos. O ministério da palavra, bem feito, necessariamente leva uma igreja a ser bem diaconal. Mas hoje temos experimentado um detrimento da palavra, um detrimento do ministério da palavra, em contraste com aquilo que as pessoas acham que é a função primordial da igreja. Não. O testemunho da ressurreição do Senhor Jesus Cristo estava na boca dos apóstolos, e não poderia ser diferente, porque aqui em todos eles havia abundante graça. Mais uma vez eu pergunto: como é que você vive a sua vida? Ela é diariamente um reflexo da graça que você recebeu? A sua vida, os seus passos, a sua obediência a Deus é uma resposta proporcional à graça maravilhosa que lhe atingiu? A abundante graça existe sobre você? Então nós precisamos nos lembrar daquilo que o próprio Senhor Jesus ensinou. Por favor, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 10. Mateus capítulo 10. A partir do versículo 5. Prestem atenção no contexto. E aqui mais uma vez eu enfatizo que estamos tratando em primeiro lugar e primordialmente da comunhão espiritual e de suas consequências. Mateus 10, a partir do versículo 5. A estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidades samaritanos, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel, e à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus, curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios. De graça recebestes, de graça dai. Não vos provereis de ouro, nem de prata, nem de cobre nos vossos cintos, nem de alforje para o caminho, nem de 2 túnicas, nem de sandálias, nem de bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. Vejam então esse princípio maravilhoso que todos vocês conhecem: de graça recebestes, de graça dai. Nós não precisamos aqui dizer, o presbítero Fernando já orou assim hoje, das incontáveis bênçãos que nós recebemos. É impossível conseguirmos aqui compreender ou até mesmo
apreender o tamanho da graça que nos foi entregue. Mas isso não corresponde ao tamanho da graça que nós damos. Se as bênçãos que nós recebemos de Deus são incontáveis, nós podemos contar às vezes no dedo, na palma de uma mão apenas, as bênçãos que fluem de nós. Isso quer dizer então que a nossa vida não está proporcional à abundante graça que havia naqueles homens, naquela comunidade. O que de graça eles receberam, de graça estavam oferecendo, mesmo que isso custasse a vida deles, mesmo que eles fossem levados à prisão, mesmo que eles sofressem perseguição, de graça receberam, de graça estavam dando a proclamação da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Mas mais do que isso, essa é a comunhão espiritual no meio daquele povo. Aquilo que a nossa confissão de fé, no capítulo 26, coloca claramente na seção número 1, da comunhão dos santos. Todos os santos que pelo Espírito de Deus e pela fé estão unidos a Jesus Cristo, seu cabeça, têm com ele comunhão nas suas graças, nos seus sofrimentos, na sua morte e na sua ressurreição e na sua glória. E estando unidos uns aos outros no amor, participam dos mesmos dons e graças e estão obrigados ao cumprimento dos deveres públicos e particulares que contribuem para o seu mútuo proveito, tanto no homem interior como no exterior. Essa é a comunhão espiritual que não precisa ficar limitada a essa igreja aqui, mas que deve ser e pode ser experimentada por nós. Essa é uma boa resolução de ano novo. Entendermos o quanto estamos distantes ainda dessa comunhão e o quanto nós precisamos responder mais graciosamente a essas tremendas bênçãos derramadas sobre nós por graça apenas, porque nós certamente não merecemos. E aqui, a partir do versículo 34, nós temos então a comunhão material, como fluindo dessa comunhão espiritual, a comunhão material fluindo e sendo um testemunho, sendo uma evidência de uma igreja que é guiada pelo Evangelho e pela graça somente. Leiamos então, versículos 34 a 37. Pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho da exortação, levita, natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Não havia necessitado entre eles. Eu não preciso nem perguntar se há necessitado no nosso meio. Talvez nós nem saibamos disso, o que piora ainda a nossa situação. O que demonstra ainda o quanto a nossa comunhão não é como deveria ser. Mas infelizmente, nós podemos sim dizer que no nosso meio há necessitados e que não são cuidados por nós devidamente, que não conseguem experimentar aquilo que esses aqui estavam experimentando dentro de uma comunidade que recebeu de graça e que por isso dava de graça. Mais uma vez, o que é que está acontecendo aqui? Será que é uma coisa nova? Será que nada disso havia sido demonstrado antes? Muito pelo contrário. O Novo Testamento, a nova aliança é o cumprimento da antiga. Mais uma vez, voltemos para lá, Deuteronômio 15, versículos 7 e 8, Deuteronômio capítulo 15, versículos 7 e 8.
Diz assim, lá na Torá, que os essênios tanto apreciavam, mas que não conseguiam praticar pela graça: quando entre ti houver algum pobre de teus irmãos, em alguma das tuas cidades, na tua terra que o Senhor teu Deus te dá, não endurecerás o teu coração, nem fecharás as mãos a teu irmão pobre, antes lhe abrirás de todo a mão, e lhe emprestarás o que lhe falta, quanto baste para a sua necessidade. Olhem para o contexto. O capítulo 15 de Deuteronômio está falando a respeito do ano da remissão, aquele ano que apontava para o ano do jubileu, o ano da libertação, quando os escravos eram libertos, quando as dívidas eram perdoadas. Nós estamos falando aqui que essa manifestação da igreja não lembra nem um pouquinho o comunismo, mas aqui há uma crítica também ao capitalismo selvagem, que olha para a sociedade e diz: ora, os necessitados que não têm trabalho, eles que sofram então. Vejam que a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela não é nem socialista e nem capitalista selvagem. A igreja do Senhor Jesus Cristo, ela tem uma política e uma economia bíblicas. Ela olha para o necessitado com misericórdia, sim, e aqueles que verdadeiramente precisam, por diversos motivos, são ajudados, são auxiliados. Sim, quando nós entregamos as nossas ofertas aqui na igreja, uma das funções é para que não haja pobres no nosso meio. É para que nós possamos, então, auxiliar um jovem que não tem emprego a fazer um cursinho, talvez, para passar num concurso, ou fazer um curso técnico para ter uma profissão. Sim, é para ajudar alguém que perdeu o emprego de forma inesperada a conseguir um apoio e não depender apenas do seguro-desemprego ou do Estado. Meus irmãos, a gente está experimentando o que é o peso de uma previdência estatal que não tem condições de realizar aquilo que ela foi chamada para fazer. A primeira resposta para isso é porque o Estado não é responsável por essas coisas. Ele não pode cobrar imposto para pagar a previdência de absolutamente ninguém. É função da igreja cuidar dos seus. E quando a igreja cuida dos seus, o Senhor abençoa, e ela é capaz inclusive de cuidar daqueles que são de fora. Esse é o tamanho do Evangelho. Esse é o tamanho da graça do Senhor que atua no meio de um povo que entende que o nosso trabalho não é simplesmente para o nosso bel prazer, mas para acudir o necessitado. Nós nos lembramos hoje de manhã daquela passagem de Efésios que diz: aquele que minta, não minta mais, diga a verdade cada um ao seu próximo. Naquele mesmo trecho diz: aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe. Para quê? Para acudir ao necessitado. A mensagem bíblica é clara: a comunhão espiritual de uma igreja leva à comunhão material. O Novo Testamento, o tempo de Jesus Cristo, a era apostólica, é como se fosse o ano de jubileu. A liberdade plena chegou. Não poderia ser diferente. A igreja agora está vivendo exatamente isso. Agora o desafio é grande. O desafio é grande em dois aspectos. Porque aqui não é fácil para o nosso orgulho ferido, sermos ajudados até mesmo pela igreja. Se nós somos necessitados, é difícil pedirmos. Se somos necessitados, ou estamos desempregados, ou estamos em alguma situação difícil, principalmente financeira, é difícil depender dos outros. Ora, isso também é parte de uma igreja experimentada no Evangelho e na graça. Nós precisamos entender que às vezes precisaremos sim do auxílio do Senhor por meio da igreja.
Mas o desafio também é para aqueles que têm posses, que estão empregados e que devem ajudar aqueles que não possuem. Vejam aí, mais uma vez, continuando no versículo 34. Porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes. Mais uma vez, esse versículo não chega nem perto de ser aquilo que o MST usa para defender uma reforma agrária forçada. Não, de jeito nenhum. O Evangelho não tem nada a ver com isso. Entretanto, o Evangelho tem tudo a ver com aquilo que nos está sobrando em imóveis, em bens, e nos desafia, mais uma vez. Você seria capaz de vender a sua casa na praia para investir no reino de Deus? Você seria capaz de vender o seu terceiro carro, o seu carro que você usa só no fim de semana, para investir no reino de Deus? Você seria capaz de não comprar aquela Harley Davidson, com a qual você sonhou a sua vida inteira, porque você é motoqueiro, e quer fazer a Rota 66 nos Estados Unidos? Você seria capaz de não investir o seu dinheiro, que é seu, como mordomo que Deus lhe deu, naquela moto tão cara, para investir no reino de Deus? São desafios graves, desafios que nos mostram se o dom do Espírito Santo em nós é refletido, como Paulo nos ensina em Romanos 12, versículo 8. Por favor, Romanos capítulo 12, versículo 8. Romanos 12, versículo 8. A partir do versículo 6, nós temos aqui uma série de dons espirituais que são permanentes, que não são revelatórios e por isso estão até hoje no meio da igreja. E aqui no versículo 8 nós lemos então: o que exorta, faça-o com dedicação, o que contribui com liberalidade. E alguém poderia dizer então: ufa, ainda bem que eu não tenho esse dom. O meu dom é o dom da fé, o meu dom é o dom da oração, o meu dom é o dom da exortação. Não! Essa lista aqui demonstra que todos nós, numa certa medida, devemos experimentar esses dons, uns mais do que os outros, obviamente, mas todos nós, se recebemos pela graça, somos automaticamente contribuintes da graça. É por isso então que esse texto vem nos mostrar algo que alguns comentaristas tentam amenizar dizendo: vejam bem, isso era para aquela época, para aquela situação. E eu discordo veementemente, pois a graça é a mesma. Na verdade, em nós, uma graça ainda maior, porque quando essa comunidade está realizando isso, eles não estavam nem próximos de ter toda a revelação completa. Nós temos agora toda a revelação, nós temos a plenitude, nós temos a comunhão espiritual, como nem sequer eles podiam ter. A obrigação e o dever e a responsabilidade estão nos nossos ombros ainda mais do que naquele momento. Agora uma coisa precisa ficar clara: tudo o que está acontecendo aqui, diferentemente do comunismo, diferentemente da comunidade dos essênios, diferentemente de tantas outras coisas que parecem isso aqui, mas não são, é porque isso era feito voluntariamente e não compulsoriamente. Parece uma diferença pequena, mas ela faz toda a diferença. Ninguém aqui está dizendo que a partir de amanhã você deve ir e vender tudo o que você tem, entregar aos pobres e seguir a Jesus Cristo. Isso sim, Jesus falou ao jovem rico, desafiando-o
particularmente naquele pecado que claramente ele não conseguia, do qual ele não conseguia se livrar. Mas nessa noite, voluntariamente, o Espírito Santo está nos pedindo que nós abramos mão daquilo que nos é supérfluo, para que aqueles que não têm possam ter um pouco mais. Para aqueles que são necessitados no nosso meio, possam ter um pouquinho mais de bem-estar material, porque eles fazem parte também da comunhão espiritual. A pobreza não é uma bênção. Voto de pobreza nunca foi algo e nem será ensinado pelas Escrituras Sagradas. Por isso, então, que nós devemos entender que os que mais têm, Calvino deixa isso claro, é para que eles possam ter um pouquinho menos, para que os outros usufruam também das bênçãos do Senhor. E vejam então como isso acontecia. Eles vendiam seus imóveis, eles vendiam suas posses voluntariamente, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Não há mais apóstolos hoje, mas continua havendo liderança na igreja. Nós já trabalhamos aqui essa ideia. A verdadeira sucessão apostólica, ela acontece por meio do presbiterato. Os apóstolos serviram o seu papel, serviram a sua função. Eles, juntamente com os profetas do Novo Testamento, são também a fundação da igreja. A fundação não é colocada 2 vezes, 3 vezes num edifício, uma única vez. A igreja continua agora com o seu presbiterato e com o seu diaconato, com a comunhão espiritual e com a comunhão material, e é aos pés agora dos presbíteros e, por que não, dos diáconos, que essas ofertas são trazidas. Sim, isso é uma lição maravilhosa, de que não somos nós que devemos administrar os nossos bens nesse sentido. Sim, é a igreja quem administra. Mas como é que eu vou confiar no tesoureiro da igreja? Como é que eu vou confiar nesses presbíteros? Ora, meus irmãos, a ideia de depositar aos pés dos apóstolos não era simplesmente que eles eram completamente confiáveis, e obviamente eram, mas lembrem-se que durante muito tempo, se não durante todo o ministério de Cristo, o tesoureiro era Judas, um ladrão. E não é por isso então que deixamos de trazer as nossas ofertas. Ora, se o conselho da igreja, ou talvez até os diáconos da igreja, vão administrar mal as ofertas trazidas para a igreja, depositadas aos seus pés, eles vão se ver com Deus. Eles vão ter que prestar contas diante de Deus. Mas não use isso como uma desculpa para que você não traga os seus bens a igreja do Senhor Jesus Cristo. Pare de administrar o seu dízimo e as suas ofertas. Isso não é bíblico. Traga. Mas eu não tenho condições, pastor. Traga um pouco, nós já trabalhamos isso aqui. Traga o mínimo que seja, mas traga. Deposite. Encha aquele gasofilácio. Essa é uma outra resolução de ano novo maravilhosa. Não que o seu bolso esteja cheio de dinheiro apenas, mas que aquele gasofilácio esteja pleno de dinheiro, muito dinheiro. Não para trazer riqueza para o pastor, mas para abençoar os necessitados e para expandir o reino de Deus. Porque aquele dinheiro que era depositado aos pés dos apóstolos era distribuído a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Por favor, abra sua Bíblia em 1 João capítulo 3. 1 João capítulo 3, versículos 16 a 18. De graça recebestes, de graça dais. O amor é uma ação, não é um sentimento, não é uma mera paixão.
1 João 3, de 16 a 18. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo, e vir a seu irmão padecer necessidade, e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Meus irmãos, a comunidade espiritual da primeira igreja presbiteriana de Teresina tem amado de verdade, tem amado de fato, ou apenas de palavra, ou apenas na teoria. Não se enganem, Nazilmar e Dona Alcira. A partir de hoje, vocês têm apenas não o dever, mas o privilégio de contribuir com essa igreja, de ajudar os necessitados aqui, e de sim vencerem o orgulho de vocês, e caso precisem, pedir ajuda. Essa é a comunidade da fé, essa é a comunidade guiada pelo Evangelho e pela graça. E aqui o texto termina com um exemplo maravilhoso disso. Não é utopia, não é algo que está distante de nós. O Espírito Santo está dizendo essa noite que Ele tem todo o poder para fazer isso em nós. Não há outra resolução melhor do que essa. Olhar para a vida de Barnabé e desejarmos ser exatamente como ele. Leiam aí nos versículos 36 e 37. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação, levita, natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo-o, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Nós olhamos para um modelo específico de um homem que vai aparecer diversas outras vezes nesse livro fantástico de Atos, e que nos é introduzido aqui, tendo um nome e um sobrenome, um apelido. Nós tratamos de nomes hoje pela manhã, e esse sobrenome aqui, esse apelido de Barnabé, é fundamental. Os apóstolos que deram esse nome a ele, porque eles olharam para aquele homem, e essa era a característica de sua vida. Barnabé, que quer dizer filho de exortação. Essa não é a melhor tradução. Quando nós olhamos para a exortação, nós nos lembramos primeiro de algo negativo. Uma admoestação, uma bronca. Não! A melhor tradução é filho do encorajamento, filho da consolação, por que não? Porque quando nós olhamos para o grego aqui, a palavra tem a mesma raiz de Paracletos, aquele nome dado pelo próprio Senhor Jesus ao Espírito Santo. Aí vem o Consolador, um que é como eu, que vai continuar a obra, uma vez que eu tiver subido para o Pai. Gente, que privilégio! Olha o modelo de comunhão espiritual na vida de Barnabé. O apelido dele dizia respeito a como o Espírito Santo atuava em sua vida. É assim a sua vida como crente? Pessoas olham para você e você é a demonstração clara do Espírito Santo. É a demonstração clara do fruto do Espírito: alegria, paz, amor, longanimidade e todas as outras coisas. Esse era Barnabé. E nós temos um exemplo aqui, por favor, Atos 9. Atos 9, a partir do versículo 26. Esse era Barnabé. Saulo é convertido pelo Espírito Santo, nós conhecemos a história. Mas quem confiava em Saulo? Ele era um perseguidor da igreja, um assassino de crentes. Mas Barnabé
o Filho da Consolação, ele intercede por Paulo. Atos 9, a partir do versículo 26. Tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos. Todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Mas Barnabé, tomando-o consigo, levou aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho, e que este lhe falara, e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. Filho da consolação, filho do encorajamento, filho da esperança, é assim você. Você abraça as pessoas e dá a elas mais uma chance, intercede por elas, ou você é aquele que em primeiro lugar critica, não, esse não serve, não, esse não presta, não, esse não tem direito à mesma graça que eu recebi, enquanto eu não prestava, enquanto eu não merecia. Barnabé está aqui apenas testificando em sua vida daquilo que ele recebera em Cristo Jesus. Ele era um levita, natural de Chipre, e tinha um campo. Parecem informações estranhas. Natural de Chipre, certamente por causa da dispersão dos judeus, continuava sendo um levita, que agora claramente se converteu ao Evangelho, mas a informação então parece não encaixar, porque os levitas não tinham herança como os outros tinham. Não era para Barnabé possuir um campo, ele não podia ter aquilo. Alguns vão dizer então que aquele campo pertencia à sua esposa, possivelmente, ou que ele tinha um campo, porque aquela regra de levitas não possuírem mais herança havia acabado, não estava mais sendo seguida, enfim. Nós não sabemos exatamente o que está acontecendo aqui. O que nós sabemos é que esse homem, sendo um levita, agora convertido ao Evangelho, ele pega aquele campo que ele não precisava, ele vende, e ele traz o preço, o valor, aos pés dos apóstolos. Comunhão espiritual e comunhão material. Esse deve ser o Evangelho da graça de Jesus Cristo em nossas vidas. Vejam como nós não olhamos mais apenas para os nossos interesses, mas nós olhamos também para o interesse da igreja, para o interesse até mesmo da sociedade. Eu sou muito mais corporativo do que egoísta, do que ligado apenas ao meu grupinho. Deixe-me citar a outra parte agora, daquele mesmo capítulo da comunhão dos santos, agora a seção 2. Eu li o que dizia respeito à comunhão espiritual, agora eu leio o que diz respeito à comunhão material. Os santos são, pela sua profissão de fé, obrigados a manter uma santa sociedade e comunhão no culto de Deus e na realização de outros serviços espirituais que tendam à sua mútua edificação, bem como a socorrer uns aos outros em coisas materiais, segundo as suas respectivas necessidades e meios. Esta, conforme Deus oferecer ocasião, deve estender-se a todos aqueles que em qualquer lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo. Não é utopia, não é ilusão. Nós cremos em uma Santíssima Trindade que está nos dizendo hoje à noite: vocês podem, como primeira igreja presbiteriana, experimentar isso em suas vidas. Que dia glorioso, que ano glorioso, pois mais um se apresenta diante de nós, para nós termos a resolução que a nossa igreja seja mais como a igreja primitiva apostólica, e que eu individualmente seja mais parecido com Barnabé, aquele que refletia o Espírito Santo em sua vida.
A igreja primitiva e Barnabé individualmente nada mais eram do que uma manifestação viva de Jesus Cristo. E por isso, uma comunidade guiada pelo Evangelho. Nós lemos lá em 1 João, é a base do Evangelho. Jesus Cristo entregou a sua vida por nós. Nós agora devemos entregar as nossas vidas uns pelos outros. Um comentarista a respeito desse texto disse, e com isso eu termino: a generosidade cristã é sintomática de corações libertos da tirania de Mamon, libertos para comunicar a provisão graciosa de Deus aos seus irmãos e irmãs necessitados, próximos ou distantes. Que esse seja o ano de 2017 e todos os outros, até a volta do Senhor Jesus Cristo, aqui no nosso meio, aqui nessa igreja. Vamos orar. Ó Deus, todo providente, todo gracioso, todo bendito, nós te louvamos por esse texto. Nós te louvamos pela clareza da tua palavra, pelos desafios diretos, por aquilo que o teu Espírito Santo claramente nos ensina e exige de nós. Ó Deus, por favor, nos ajuda a experimentarmos a verdadeira e genuína generosidade cristã, como esses homens experimentaram, porque fluía de uma comunhão espiritual verdadeira e genuína também. Abençoa essa igreja, ó Deus, e abençoa aqueles que porventura tenham entrado aqui, ainda sem terem experimentado o amor salvífico de Jesus Cristo. Que essa mensagem tenha sido para eles uma mensagem de libertação e de total comunhão com Cristo, trazendo assim salvação para as suas vidas. É no nome dele que nós oramos. Amém. Amém. Vamos ficar de pé, meus irmãos, cantar, nos preparando para a ceia do Senhor, a mesa da comunhão espiritual e material do povo de Deus. Cantemos e logo em seguida eu convoco os presbíteros e o pastor Silas a se unirem a mim à mesa. No nome forte de Jesus, nos reunimos aquecidos com sua luz, no reino do Senhor, unidos neste amor, com vinho e pão nós celebramos comunhão. No nome forte de Jesus,
Celebraremos comunhão agora, comunhão espiritual, comunhão material. A ceia do Senhor não poderia ser um melhor exemplo